Turma, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? A cara já dá para aparecer, então vamos fazer um vídeo aqui. Alguns quilinhos mais magro. Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer aos novos inscritos. Muito obrigado aí pela presença de todos. E vamos ver se a gente engrena, né? Vou botar mais vídeo aí pro canal. Bom, turminha, é o seguinte. Eu acho que o vídeo de hoje vai ajudar bastante gente, pelo seguinte, eu estou querendo adquirir uma ponte LCR. O que é uma ponte LCR? É um equipamento que faz uma checagem de vários parâmetros, principalmente capacitores e indutores, ok? E ele também tem a capacidade de medir baixas resistências, o que é muito útil em alguns momentos, porque os multímetros têm as suas limitações. Então, a gente não vai falar da ponte LCR hoje, porque eu também não tenho, ok? Mas nós vamos falar dos parâmetros da ponte LCR e de como vocês podem utilizar um equipamento que vocês provavelmente já têm. Alguns já devem ter ponte LCR e tudo mais, pode até fazer umas comparações aí. Mas para quebrar o galho, ou seja, não é macete, não é eletrônica, e a gente vai usar alguns cálculos e vamos usar equipamentos que a gente provavelmente tem. Quais são eles? Gerador de funções e osciloscópio. Para que nós vamos usá-los? Para achar ESR. Muita gente não tem um medidor de ESR, né? Eu comprei esse medidor de ESR, vai ficar aí como talvez, não sei se vai ficar, se vou passar para frente. Mas a questão é, vai ficar mais aqui. Talvez por uma checagem, por uma comparação. Esse medidor aqui, ele é muito bom, ele mede o ESR dos capacitores, ok? E ele mede numa frequência de 100 kHz, ok? Eu fico um pouquinho limitado nessa questão em termos de frequência. Por que eu fico limitado, gente? Porque quando você muda, quando você altera a frequência, você também tem uma alteração do ESR, ok? Quanto mais alta a frequência, menor vai ser o ESR, o resultado do cálculo que você vai fazer, o resultado da amostragem que você vai ver no osciloscópio. Bem, eu fiz algumas comparações. Aqui não achei muita diferença, tá? Mas no cálculo a gente vai ter diferença. Então nós vamos comparar, nós vamos usar esse cara aqui para comparar o ESR que nós vamos encontrar, que eu vou mostrar como é que faz para vocês, no osciloscópio e usando o gerador de funções lá, o JDS 6600, ok? E o osciloscópio aqui da Hantek. E também vamos utilizar o osciloscópio analógico. Vamos fazer uma comparação, né, para a gente ver. Porque, afinal de contas, eu vou ter parâmetros ali também no cursor que vai me ajudar ali a tensão em AC que vai ser apresentado ali. Tá bom? E depois eu vou apresentar para vocês algumas fórmulas que são básicas. Vocês podem copiar essas fórmulas e utilizar essas fórmulas para verificar a condição ideal do capacitor. Por que eu estou falando isso? Porque não basta simplesmente ter um capacímetro. Veja, eu também tenho. Eu tenho um capacímetro que é super importante para que nós tenhamos a medida correta de capacitância do componente, onde a gente vai usar no cálculo, tá certo? Hoje, vocês podem comprar aí multímetros que tem capacímetro. Esse daqui também tem, ó. Bem que ele não tem uma medida muito exata, não. Mas dá para você se basear, ok? Então depois eu mostro para vocês que ele tem uma diferença. Talvez seja uma calibração interna que ele esteja necessitando. Mas como esse cara aqui é só um adendo, capacímetro, frequencímetro, às vezes não dá para a gente ter uma precisão, ok? Bom, a ideia é a seguinte, hoje a maioria dos equipamentos tem fontes chaveadas, né? E eu já trabalhei em algumas assistências, tal, você vai lá, tem um capacitor de
de filtro que você vai trocar e etc, etc, o cara vai lá, pega o capacitor, o valor, vai, põe lá e tá tudo certo. Só que a coisa não é assim, né? Uma fonte chaveada, ela tem uma série de parâmetros que tem que ser extremamente levados em conta, principalmente essa questão de capacitor. Eu não vou entrar aqui em detalhes em fontes chaveadas, porque tem bastante vídeo aí legal, com bastante pormenor, tá? Mas uma fonte chaveada, ela é crítica, né? Tanto na questão de filtragem, RFI, já vi alguns vídeos também referentes, estou cada vez mais me aprofundando no assunto, porque é importante. Então tem a blocagem que você tem que levar em consideração, e dentro disso tem o capacitor. Mas nosso vídeo vai ficar hoje nessas dicas de parâmetros de capacitor, para que você tenha uma ideia, ok? De que um capacitor não é somente medir uma capacitância, como eu já havia comentado, de que não é só medir um ESR, como eu havia comentado, de que também não é só pegar o multímetro para medir, porque a gente vai entrar em questões mais detalhadas em relação ao capacitor. E depois nós vamos aplicar o ESR utilizando o osciloscópio e o gerador de funções, ok? Eu tenho como fazer isso sem utilizar os dois, porque eu tenho medidor de SR, mas vou mostrar para vocês como achar essa reatância capacitiva, como achar a impedância, ok? O fator de qualidade do capacitor, o fator de dissipação do capacitor, que é muito importante, e também a defasagem, né? Quanto mais próximo de 90 graus ele estiver, melhor é. E também nós vamos achar o cosseno, nós vamos pegar o cosseno de θ para achar esse valor que tem que estar muito próximo de zero. Quanto mais distante de zero, pior. Quanto mais distante de 90 graus, quanto mais baixo tiver, pior. Quanto mais alto o SR tiver, pior, ok? Então a gente vai achar todos esses componentes que basicamente, basicamente não, já está um pouco mais aprofundado, mas a ponte LCR, que é um equipamento que tem várias frequências, ok? Que trabalha em cima dessas frequências, ele vai te dar esses parâmetros, vai te dar automaticamente esses parâmetros. Só que a gente tem que saber também quando usar esses parâmetros, quando utilizar a ponte de LCR em série ou em paralelo, quando fazer essas medidas, né, corretamente, em série ou paralelo, não é simplesmente chegar lá, chutar e fazer, tá certo? Então é isso que nós vamos abordar, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, talvez eu faça ele em 2 partes, não sei, tem gente que não tem muita paciência, tá ok? E não só essa questão da frequência é importante, porque capacitores de fonte você vai usar em 120 Hz, ok? Então nós vamos colocar o osciloscópio em 120 Hz, mas tem capacitores que você vai usar em frequências mais altas, né? Já numa outra parte do circuito, onde você vai ter kHz. Então, dependendo da ponte, quanto mais frequência ela tiver, mais cara ela vai ser, mais precisa ela vai ser, porque você não vai usar capacitor só de fonte, você vai medir outros capacitores que vão precisar de outras frequências também. Então o osciloscópio vai ajudar, sem dúvida. E o gerador de funções também, porque você vai alterar essas frequências. Então é isso que a gente vai ver. Tá bom, galera? Vamos para a prática? Vamos ver como é que funciona essa coisa de achar ESR com osciloscópio e gerador de funções? Coisa doida, depois a gente vai comparar, ok? Vamos para lá. Vamos lá, turma, vamos dar sequência aqui no vídeo. Bom, como eu falei para vocês, estou ali com o osciloscópio analógico. A gente vai usar o gerador de funções, o JDS 6600. Vamos usar também o osciloscópio analógico, ok? E como eu falei para vocês, eu ligo os equipamentos para dar uma utilizada, porque senão a coisa fica complicada. Aqui a oxidação é muito forte e já viu.
Bom, deixa eu explicar para vocês aqui o que eu armei aqui, o que eu montei aqui para a gente começar a entender essa situação. Aqui nessa protoboard, eu montei o arranjo em que nós vamos checar, nós vamos verificar lá no osciloscópio como fazer essa visualização do ESR lá, tá ok? Então, inicialmente, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 120 Hz, ok? Que é a frequência da rede aí, tanto aí do Brasil quanto aqui do Japão. Tem locais em que a rede é 50 Hz, então depois de retificado, evidentemente vai dobrar, vai ser 100 Hz, por isso que as pontes têm 100, 120, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, né, 40 kHz, 100 kHz. Então eu vou começar com 120 Hz. O arranjo que eu fiz é o seguinte, vou ver se aqui dá para mostrar para vocês. O arranjo é o seguinte, aqui é o gerador de funções, ok? Tá aqui, ó. Vou usar o Function Generator, tá? A saída dele aqui, né? O terra, evidentemente, no terra, tá? O osciloscópio, a sonda dele vai posterior ao resistor de 50 ohms, ok? Vou colocar aqui. 50 ohms. E aqui a gente vai medir com o capacímetro a capacitância desse capacitor aqui que nós vamos colocar para checar o ESR. Eu queria que vocês notassem o seguinte, essa daqui é a representação do capacitor, né? Todo mundo conhece a simbologia do capacitor no circuito. Porém, um capacitor de verdade é isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Ele tem uma indutância em série, ele tem uma ESR, ok? Um resistor em série, ele tem a capacitância, ele tem uma resistência paralela e ele tem também uma coisa chamada DSR, que é a resistência do capacitor. Essa DSR, que é a DC, né? DC Serial Resistance, é a resistência interna do capacitor, DSR. É essa aqui que a gente mede quando a gente verifica o capacitor com um multímetro analógico, que ele carrega e descarrega. Vocês têm um vídeo desse daí que eu mostro no canal, como ele funciona. Então, eu estou indo por etapas, tá? Porque tem que começar do básico, senão já viu. Fica difícil da gente entender. O que acontece? Quando a gente utiliza um multímetro analógico, a gente não está medindo capacitância, a gente está medindo essa resistência aqui, interna dele, que é uma resistência muito alta. Chega em torno de 40 megohm, 30 megohm. Então, nem o meu multímetro analógico, que é 20 megohm, né? Eu coloco em 100K, evidentemente, para ver. É claro que se tiver uma fuga, se tiver uma resistência aqui menor, veja, menor, resistência interna do capacitor menor, e o ponteiro começar a subir, eu vou verificar que esse capacitor está com fuga, tá? Mas às vezes ele já pode não estar ok, porque ele já diminuiu demais a resistência interna dele, que era para ser, sei lá, 40 megohm. A gente pega o datasheet e vai ver no capacitor, tá? Então, a representação dele é tudo isso daqui, ó, é um conjunto. E esse conjunto todo, ele vai dar uma impedância, ok? Ele vai dar uma impedância. E através desses cálculos que a gente vai fazer, a gente vai ver se esse capacitor está bom ou se ele não está legal. E é o que a ponte LCR faz, porque ela tem todos esses recursos para poder fazer essas medidas que são necessárias para verificar se um capacitor está ok. Então o que a gente precisa? A gente precisa de baixo ESR, a gente precisa de uma impedância baixa, a gente precisa de uma capacitância ok, de um SR bem baixo, ok? Então tudo isso é que vai dizer se o capacitor está ok ou não. A qualidade do capacitor, né? O fator de dissipação,
tá certo? Você não vai colocar um capacitor que está com... Os cálculos todos vão levar a esse tipo de mostragem, vou fazer para vocês, ok? Então basicamente é isso, o nosso arranjo lá é esse daqui, tá? É simples, uma carguinha de 50 ohms, capacitor em série e o gerador tá aqui, ó, entrando aqui, paralelo, tal. Isso aqui é uma fonte, tá? Como se fosse uma fonte AC, tá bom? Onda quadrada, ok? Square wave. Eu ainda estou verificando, checando se há possibilidade de fazer com uma senoide, porque o LCR, a ponte LCR, ela utiliza uma senoide, ok? Mas eu vou fazer com a Square Wave lá. A gente vai vir aqui, ó, o Wave, e vamos selecionar para onda quadrada, ok? Aqui a gente já tem uma pequena oscilação lá no osciloscópio, tá? Mas não tem ainda porque eu não coloquei o capacitor no lugar. Quero mostrar uma outra coisa para vocês, ok? Nós vamos utilizar, suponhamos que vocês tenham aí também, um capacímetro, ok? Pode ser o capacímetro que está no multímetro também, não tem problema. Ok, primeira coisa a fazer é medir esse capacitor aqui, para a gente ter certeza do valor dele. Então aqui é o seguinte, esse aqui é um capacitor de 470 microfarads, ok? Acho que está um pouco escuro, né, turma? Vou acender a luz aqui, deixa eu focar aqui, peraí. Ver se aqui dá para ver. Não, está muito escuro, deixa eu acender a luz aqui. Tem coisa que a gente vai precisar enxergar, depois eu apago. Tá fácil. Tem o controlezinho dela aqui. Tá aqui, ó. 470 por 16, tá? Bom. Vou pegar o multímetro aqui. Eu não sei porquê, mas o meu multímetro tá dando uma diferença quando eu meço aqui, quer ver, ó? Antes de mais nada, eu sempre descarrego. O pessoal fala que eu sou repetitivo, mas tem gente que está vendo esse vídeo e não viu os outros, né? Positivo lá no positivo, negativo aqui no negativo. Vamos ver quanto é que ele vai dar. Tá subindo lá, 439, 41, 42. Tá ali, ó. 443, 44. Você deixa um tempinho, tá? Deixa um tempinho. Ó. Que o meu capacímetro manda uma onda quadrada para medir esse capacitor, tá? Ó, veja que ele está variando aqui, ó. Então eu vou usar as pontas mesmo. Ó. A gente nunca deve fazer tudo na primeira, confiar na primeira, porque às vezes a coisa dá errado. Então vamos ver aqui. Ó, liguei até a ponta errada aqui, ó. Vamos lá. E quanto é que ele vai dar? Espera um pouquinho. Deixa eu ver se está ok. Eu faço isso porque os equipamentos aqui oxidam muito fácil, tá? Então vamos considerar aí, ó, 444. Essa variação desse capacímetro, tá? Não deveria variar tanto. Deixa eu colocar aqui abaixo de 36. Vamos ver se ele tem variação também. Pode ser oxidação. Bom, vamos considerar 444. Ok? Porque ele está entre 43 e 45, ó. Vamos considerar 444, ok? Então a gente já sabe a capacitância desse cara aqui. O próximo passo é pegar o nosso circuito aqui,
inserir ele nessa posição aqui. Ele vai ficar aqui, ó. Negativo para cá e positivo para cá. Aí nós vamos acertar o osciloscópio. Vamos colocar lá 120 Hz. Eu tô com 5 volts pico a pico, tá? E tem alguns vídeos que eu já vi que eles mandam você colocar em 200 kHz, tá? Mas eu vou colocar na frequência da rede, ok? Tá lá, 120 Hz, 5 volts pico a pico. Depois eu tiro o celular, porque eu sei que muita gente vê isso aqui com o celular, fica difícil, né? Fica muito pequeno, então eu vou tirar e vou mostrar para vocês depois, tá? Eu vou colocar... Aliás, eu vou tirar já, pronto. Assim já... Quem tiver com celular, não me xinga. Tá lá, ó. 120 Hz, 5 volts pico a pico. O osciloscópio não tá marcando nada porque o capacitor ainda não tá na linha, tá, gente? Então eu vou colocar ele na linha aqui, ó. 50 ohms, eu peguei desse cara aqui, ó. Eu ajustei esse trimpote de precisão, multivoltas, com 50 ohms. Então, dentro daquilo que a gente viu, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui tá no pino 13 e aqui, deixa eu encaixar aqui. 13 e 18. Vamos ver se ele vai encaixar. Segurando o celular. Deixa eu dar uma apertadinha aqui para... Ah, pronto. Ok? Ok. Vamos ajustar aqui o osciloscópio. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, em 120 Hz, a gente não vai conseguir uma leitura da forma de onda como em 200 kHz. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar onde tem uma ondulação. Ele se tornou, tá vendo que ele se tornou praticamente uma onda quadrada, né? Quer ver só? Eu vou fazer com que ele fique um pouco maior aqui para a gente pegar essa pequena ondulação que ele tem. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem esse pequeno distorção aqui, ó. Vou pôr um pouquinho maior e baixar um pouco mais aqui para vocês verem. Ó. Olha aqui, ó. Já ele vai começar a sambar porque sai fora do trigger, né? Caiu aqui o meu negócio. Tô monitorando a... Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais ainda. Vamos ver se ele me dá maior ainda. Agora eu tenho que mexer aqui. Eu já não consigo mais trigar, tá vendo? Então... Ok... Vamos deixar assim. E eu vou tentar trigar ele desse jeito aqui. Aqui. Vamos pegar aquele joelhinho lá para ver quanto é que dá. Então vou colar aqui, ó, meu cursor. Tá em tensão, né? Voltage. Aqui, ó, voltage. Então vou colocar lá no comecinho daquela distorção ali. Aí eu venho pro cursor de baixo. E vou encostar ele ali, ó. ...120 Hz. Deixa eu ver se está certinho isso. Eu queria mais precisão nessa medida, viu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu travar essa onda, ver se eu consigo trazer ela para baixo. Deixa eu ver. Acho que vai dar. Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, tá vendo ali, ó? Vamos ver quanto é que vai dar essa coisa.
8. Opa, mexi errado. O cursor de baixo. Aí. 8.8 milivolts, olha lá. 8.80 milivolts, tá vendo? Essa partezinha aí, ó. Ok? Agora vamos aqui no analógico ver se a gente consegue a mesma coisa aqui. Vamos ver. Olha ela vindo aí, ó. Vamos ver se a gente consegue a mesma coisa. Vamos ver. Tá um cursor aqui. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de gás aqui. Xiii, não vai mais não. É essa a dificuldade dos analógicos. Na realidade ele tem alguma coisinha digital, mas vamos nessa aqui mesmo, vai. Deixa eu ver já. Aqui. Esse aqui tem que subir um pouco, então agora a gente vai colocar a posição do cursor aqui, ó. Esse aqui é um pouco diferente. Vamos ver aqui, aqui não é? E aqui. Tá tremendo, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra gente melhorar. Melhorou. Se eu pôr HFR, ele vai tirar o HF, vai ficar um pouco melhor aqui. Então vamos lá. Aqui. Pá. Olha ali, ó. No comecinho e no fim do joelhinho. Quanto deu? 8.8 milivolts. 8.8 milivolts. Ok? Esse carinha aí nós estamos medindo em 120. Depois eu vou mostrar para vocês em 200 kHz como é que fica essa onda aí. E onde é que vocês vão ter que medir. Ok, turma? Então, a primeira parte da nossa incógnita já está feita. Agora a gente vai ter que fazer um pequeno cálculo. Ok? E como é que a gente faz esse cálculo? Anotem isso daí, porque vai servir para vocês. Ok? Deixa eu colocar aqui, porque agora vem a parte de cálculo, tá? Que é muito importante. Assim, pô, mas isso é coisa de engenharia. Não, gente, não é coisa de engenharia. É coisa de quem tem equipamento e quer usar o equipamento e quer fazer a coisa certa. Então, tem que fazer um pouquinho de cálculo, tá bom? Bom, nós vamos achar o ESR desse cara. Como é que a gente vai fazer? Seguinte, ESR é igual. Essa fórmula eu tô simplificando aqui para não ficar estendendo muito as transformações, tá? Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a tensão que eu achei ali, que seria, vamos colocar a tensão da resistência equivalente, ou resistência do capacitor. Vamos colocar, vai, resistência E, vai, VRE, ok? Multiplicado pela carga, que é 50 ohms, ok? Dividido. Aqui vai ter um pequeno parentezinho para não dar zica, tá? Pela tensão do gerador de funções, perdão. Tensão do gerador de funções, que é 5 volts, pico a pico, ok? 5 volts pico a pico, vezes aquele valor que a gente encontrou lá, 8.8 vezes 10 a menos 3, ok? Ou se preferirem, 0.0088, ok? Que é 88 milivolts, tá? Então eu estou elevando a menos 3 aqui. Então, fazendo na calculadora, é simples. Vamos pegar ponto, se ficar mais fácil para vocês, 0,088 vezes a carga, que é 50 ohms, ok? Isso dá 0,44, dividido por, abre parênteses, 5,
ok? Aqui eu fiz uma besteira, gente, desculpa. É menos, tá? 0.0088. Desculpa, eu confundi aqui que tô com a outra conta na cabeça, mas acontece. Ok? Quanto é que vai dar isso aqui? 0,088. Esse é meu ESR, 88 miliohms. Ok? 88 miliohms. Então, tenho o meu ESR já. 0,088. Ok? Dá para enxergar aqui? 0,088. Ok? Desculpa a mancada aqui. Depois vocês vão ver por que eu fiz isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Já achei o meu SR. Será que é isso mesmo? Será que eu posso confiar nessa medida? Se deu nos dois osciloscópios? Vamos ver. Medidor de SR. Vamos ligar ele. Vamos conectar as pontas. Ok? Vamos zerar a ponta dele, que sempre eu faço isso. Tiro o capacitor aqui do circuito. Ali ele tá parado a onda, tá? Eu tive que parar a onda lá porque ele não estabilizava. O analógico eu consegui estabilizar, aquele lá não. Se bem que, como eu falei para vocês, um completa o outro, ok? Então tá aqui, já descarreguei o capacitor e agora eu vou medir aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar de ESR. Aguenta aí que o negócio cai. Você tem que dar uma esperada. Olha lá. 0.087, 0.88, né? Foi o que ele deu. Você mexe aqui, ó. Você dá uma mexidinha de já. Se ele tiver muito encostado, ó, você tem que tomar cuidado, tá? Porque se altera a medida, tá vendo? Ó. Tudo que você mexer, altera. Ó. Mas vamos considerar o 0,88 lá, né? Afinal de contas, que eu falei para vocês, aqui é 100 kHz. Lá é 120 Hz. Então aqui ele vai diminuir, porque a tendência do ESR é baixar com o aumento da frequência. Ok? Mas tá bom. Tá dentro. Para quem não tem um medidor de ESR, para quem não tem uma ponte LCR, concordam comigo que funciona? Tá? Funciona. Se a gente colocar em 200 kHz, fazer rapidinho aqui para vocês verem, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vou colocar de novo aqui. 13, 18. Espera aí que eu já volto. Aqui. Vamos lá? Então, ó. Agora nós vamos mudar lá para 200 kHz, tá? Vamos lá, vou tirar o celular. Vamos mudar lá para 200 kHz. Lá. Então, vou colocar 200 kHz. Aí vocês vão ver a diferença. Ele já alterou a frequência, tá? Eu vou colocar aqui, olha lá. Já alterou a frequência, então nós vamos ter que mexer no Second Division, ok? Ação de tempo. Olha o que aconteceu ali, ó. Tá vendo aqui? Isso era uma onda quadrada. Esse pulso aqui, ó, essa diferença daqui para cá é o nosso SR. Agora eu vou acertar os cursores, ó. Quer ver? Vou colocar o cursor ali, ó, bem na linha, ok? E colocar o de cima na linha também. Vamos ver quanto é que a gente tem. Ó, 8.8. Tá vendo? Tá aquele joelhinho que vocês viram lá na ponta lá daquela onda triangular, é esse cara aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó,
Deixa eu ver aqui se vai dar, vamos ver. Deixa eu colocar aqui na posição, espera um pouquinho. Tira de cursor. Aí o cara aí. Pode GND, né? Para poder acertar. Tira o GND fora. Ó, quer ver? Deixa eu melhorar a intensidade aqui. Rapaz. Ah, desculpa, tava com HFR aqui, ó. Tava rejeitando o high frequency. Aí não dá, né, fio? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Legal? Vou colocar o cursor ali. Eu segurando o celular aqui e acabei desligando a câmera. Vamos lá. Tá aí, turma, ó. Acertei aqui no meio das duas linhas, tá vendo, ó? Ó o valor lá, 8.8 milivolts, tá vendo? Ok? 200 kHz. Tá certo? Ok, então vamos agora para a parte de cálculo, né? Então nós já achamos aqui o nosso ESR, já fizemos o cálculo, né? Achamos aqui um ESR de 0.088. Já conferimos aqui também no nosso ESR meter, tá tudo ok. Vamos para os cálculos, verificar se esse capacitor aqui pode ser usado num projeto, num local que você precise de um componente mais confiável, ok? Agora o instrumento é caneta, papel, calculadora e um monte de fórmula. Fiz isso aqui, gente, para dar uma facilitada, tá? Tá aqui, ó. E um pouquinho de paciência e assim, vamos usar cálculos para fazer a vez de uma ponte LCR, tá bom? Porque quando chegar a ponte LCR, não vai ser agora, vai chegar um outro equipamento aí, depois a gente vai fazer um vídeo. Não vou dar spoiler agora, mas tem novidades aí, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai achar nesse cara aqui, para poder fazer essa cobertura de dados aí do capacitor, é a reatância capacitiva, tá? E vai ser através dessa fórmula, é uma fórmula bem simples, tá? A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência, que a gente vai calcular com 120 Hz, que a gente estava trabalhando lá, vezes a capacitância, que foi 444 microfarads, ok? Depois, tendo a reatância capacitiva, nós vamos usar essa fórmula. Se quiserem copiar, ó, pode copiar. Raiz quadrada de reatância capacitiva ao quadrado mais ESR ao quadrado, a gente vai ter impedância desse cara, ok? Partindo disso daqui, a gente já tem a impedância, a gente já tem a reatância capacitiva ESR, agora a gente vai começar a fazer os cálculos, ok? Para achar o fator de qualidade, o fator de dissipação, o ângulo θ e o cosseno do ângulo θ. Eu vou explicar isso aqui tintim por tintim, para que serve, ok? As fórmulas são essas daí, ó. Ok? Fator de qualidade, depois a gente vai, aqui já vamos destrinchando aqui, tá bom? Vamos fazer os cálculos agora. Deixa eu aproximar aqui. E vamos embora para os cálculos. Então, a primeira coisa que a gente vai achar nesse cara, como eu falei para vocês, tudo isso aqui gera uma reatância capacitiva, ok? E também tem uma impedância. Então, temos que calcular, porque o capacitor não é só capacitância. Tá certo? Ele tem outras coisas envolvidas, que é ESR, frequência de trabalho, capacitância e piriri pororó. Vamos lá?
Então vamos lá. XC, deixa eu ver se dá para colocar em outro posicionamento, para vocês verem aqui eu fazendo a fórmula. Eu vou te falar, eu como videomaker sou péssimo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. XC, reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes π. Sempre que eu gravo vídeo tem essa música de fundo. Juro por Deus que eu vou começar a botar um rock, aí a coisa muda de figura. Vezes a frequência que nós trabalhamos, vezes o valor do capacitor que nós achamos lá, que é 444. Ok? Então, vamos colocar direto na calculadora para não ficar aqui enrolando? Vamos lá. A minha tem fração, então 1 sobre 2 vezes π. Ok? Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vezes 120 Hz, que foi que a gente achou lá, vezes 444, ok? Multiplicado por 10, perdão, saiu 12 aqui, 10 elevado a menos 6, porque é micro, ok? Microfarad. 10 elevado a menos 6 seria, se fosse milifarad seria menos 3, como é micro, é menos 6, ok? Isso aqui vai me dar 2,98. Vou arredondar, tá? 2,98, deixar com 2,98 para não ficar muito... Então a reatância capacitiva XC é igual a 2,98, ok? Aí nós vamos começar a ver por que o ESR é tão importante, por que as outras coisas são importantes também, e nem sempre a gente achando que está com ESR baixo, ou porque o capacitor não mostrou uma fuga lá no multímetro, o capacitor presta. Então a nossa próxima fórmula é para achar impedância, ok? Então vamos pegar aqui impedância, nós vamos representar por Z, é igual a raiz quadrada de XC, que é a reatância capacitiva ao quadrado, mais o ESR ao quadrado. Ok? Vamos aqui. Então, raiz quadrada de 2,98 ao quadrado mais 0,088, que é o nosso ESR que a gente encontrou lá, ao quadrado. Vai dar 2,98, uma pequena, você vê que tem uma pequena diferença, que era 2,987, aqui do 2,981 agora, tá vendo? Ele baixou um pouco, né, a impedância em relação à reatância capacitiva, mas tudo bem, já dá pra gente ter uma ideia. Então a impedância vai ser 2,98 ohms, ok? Beleza, então agora a gente vai poder ver se esse capacitor tem uma boa qualidade através da formulinha lá, que é igual a reatância capacitiva sobre o ESR. Olha aí, turma, por que o ESR é tão importante? Imagina esse cara aqui sendo maior, sendo alto, né? E capacitores trabalhando em alta frequência, em altas frequências, tem uma reatância capacitiva muito pequena, muito baixa, ok? Então, ele precisa essencialmente de um ESR muito baixo. A gente vai ver, depois eu vou fazer um cálculo com 200 kHz e vocês vão ver que isso dá uma diferença muito grande. Pequenas variações de ESR já dão uma diferença muito grande. Mas aqui, no nosso caso aqui, vamos pegar aqui 2,98 dividido por 0,088, que é o nosso ESR, ok? Isso aqui vai dar 33,86. É uma ótima relação. Então, o nosso Q é igual a 33,86, ok? Agora, nós vamos achar o fator de dissipação. O que é o fator de dissipação? É quanto o capacitor vai esquentar no circuito.
quanto maior o ESR, veja só, ele vai inverter, ó, ESR, que vai dividir, né, a reatância capacitiva. Então, se o ESR for alto, o fator de dissipação, a dissipação, o calor vai aumentar. No nosso caso aqui, D, como nós temos um ESR baixo, olha o que vai acontecer. 0,088, que divide 2,98, ok? Fiz alguma coisa errada. 0,088 dividido por 2,98. Eu tô com a câmera na cara aqui, por isso eu não estou chegando. Ó, 0,029 watts, ok? Não chega a 30 miliwatts. Ótimo, maravilha. 0,029 watts ou 29 miliwatts. Beleza? Agora vamos para outra continha aqui. Quanto mais próximo da defasagem de 90 graus estiver, melhor será o rendimento. Melhora a condição dele, melhora a condição de trabalho. Como ele tem uma boa qualidade, esse ângulo vai provavelmente ser muito próximo de 90 graus. Vamos ver? Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. Na minha calculadora, aqui, ó, seno, cosseno e tangente, você vê que o amarelinho lá é -1. Aquilo lá é o arco tangente, tá? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar meu shift aqui, não é aula de calculadora, mas vamos lá. Olha lá. Arco tangente que multiplica esse fator de qualidade aqui, tá bom? Que é a formulinha nossa. Então vamos lá, pegar a formulinha. Vamos ver. Θ é igual a arco tangente que multiplica a qualidade. Ok? Qualidade qual é? 33,86, certo? 33,86. Fecha parênteses. 88,30. Tá bem próximo de 90 graus, tá vendo? 88 graus e 30 que ele deu aqui, ó. Θ igual a 88,30. Olha que legal. É um capacitor bom, hein? Tá certo? Então agora vamos achar o cosseno de θ, tá? Que vai ter que estar muito próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, melhor a qualidade do capacitor. Então vamos lá. Vamos pegar aqui cosseno de 88,30. 88,30. 0,029. Tá lá. É bem próximo de zero, né? Então, 0,029. Ok? Tá aí, ó. Bom, turma, filmando e fazendo cálculo é uma coisa que pra mim já pega, viu? Já tô meio... Acho que a idade já tá pegando. Então tá aqui, usei a calculadora. Não necessariamente precisa ser uma calculadora científica, mas uma calculadora científica ajuda, evidentemente, né? Eu acho que tem umas calculadoras científicas bem baratinhas aí para vender, né? Então tá aí, ó, a gente fez os cálculos, ok? Eu vou ser bem breve nisso daqui, então o que eu vou precisar futuramente vai ser uma ponte LCR. Isso aqui é mais didático, evidentemente, para quem não vai comprar agora uma ponte LCR, de repente faz o que eu estou fazendo, né? Faz esses cálculos, aproveita o osciloscópio, aproveita o gerador de funções. Olha o cara lá marcando 200 kHz lá, que é a saída do analógico. Tá vendo? Aliás, eu vou desligar esse aqui, que esse aqui já deve ter carregado. Aquele ali tem uma bateria interna, né? Uma bateria de... Não é lítio, é níquel-cádmio. Então, você tem que ficar esperto. Toda vez que eu ligo os equipamentos, eu já ligo os outros também para dar uma aquecida. Bom, pessoal, é isso então. Eu acho que deu para entender, né? A função de uma ponte LCR é fazer esses cálculos aqui por ela mesma, tá? Ela vai dar esses cálculos aqui. Claro que vai ter uma diferença. Por quê? Porque a gente mexeu aqui com cabos, a gente mexeu com conexões, conexão da protoboard, uma série de coisas, resistências
também são diferenciadas, uma série de coisas. E lá você está tudo concentrado num aparelho só, né? Ok? Eu estou vendo uma para comprar, mas ainda não surgiu o money. Então, isso vai ficar mais para frente. Esse vídeo foi para mostrar, na realidade seria um complemento dos outros vídeos que eu fiz, né? Em relação a ESR, como coloquei ESR na prática, que às vezes você não precisa ficar medindo o capacitor. Esse cara ainda mede no circuito, tá? Mas a forma correta de se fazer é se medir fora do circuito, ou pelo menos tirar um terminal do componente para poder medir, né? Porque sempre dá uma diferençazinha, a gente nunca sabe as capacitâncias que estão envolvidas, né? As resistências, enfim. Ok, turma. Vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que vai ser legal para vocês aplicarem os equipamentos. Tá certo? Fonte chaveada, turma, não é sair trocando componente, qualquer componente. Além de ter que saber como ela trabalha, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo aí que a pessoa fez uma confusão aí, um negócio aí que é ruim isso, né? Então, estudar bastante as blocagens, estudar o que é o filtro RFI, né? O filtro EMC, como algumas pessoas falam, ou filtro de linha. Toda boa fonte tem um bom filtro de linha, e não é um filtro de linha para não deixar somente entrar transientes na fonte, é para não deixar sair principalmente, tá? Porque a fonte chaveada é terrível. Então, qualquer alteração que você faz num componente, principalmente num capacitor, isso vai envolver uma série de problemas lá na frente da fonte, vai atrapalhar o sistema de comutação, né? De rampa de subida e rampa de descida, de T-on, T-off de um FET, por exemplo. Se um capacitor tiver uma alta ESR, ele pode comprometer inclusive o aquecimento desse FET, né? Ele pode aquecer mais, o capacitor pode aquecer mais. Então é uma série de coisas envolvidas, tá? Fonte chaveada é muito complicado. Eu estou estudando, estou apanhando, mas eu vou chegar lá. Tá bom, turma? Um abraço para vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like, faz aí a inscrição, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações, que futuramente eu vou trazer bastante coisa. Fechei o negócio aí, tá chegando o equipamento, vou mostrar para vocês. E como eu gosto muito de ondas, eu acho que vocês vão gostar também, tá? Eu adquiri esse equipamento aí, eu não vou dar um spoiler agora, mas é um equipamento muito bacana. Tá bom, turma? Um abraço a todos. Valeu aí pelas curtidas. Fui!